E a gente veio vindo pra casa aqui, quando chegou no pedágio da Castelo. E todo mundo que passava, né? Buzinava e tal, e não sei o que. E o carro inteiro, todo mundo chorando, né? E a gente colocou a musiquinha lá, Hoje eu sou quem eu sou e a sua... E aí foi indo e tal. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Gol a Gol dessa semana. Um agradecimento especial à Tizan, que produz todo esse podcast aqui que você vê na parte visual, na parte de áudio, tudo com muita qualidade. Aliás, você pode trazer o seu podcast, sua rede social para a Tizan. É só entrar em contato com o pessoal aqui que eles vão atender você da melhor maneira possível. Ó, tô assinando embaixo, hein? Pode vir você também. Hoje é especial porque temos... Careca! Que é isso? Que monstro! Você viu só, velho. Porra, que satisfação. É o primeiro cara que se aplaude aqui no... Você viu? Mas tem que se aplaudir mesmo. Pelo menos o primeiro de alguma coisa, né? Aqui, já é o número 1, né? Quando joga, tu joga o número 0-1. Careca, goleiro de futsal, desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. Eu tentei ser atacante, né? Mas aquela velha história do goleiro. Você era o dono da bola? Cara, eu não era nem o dono da bola, velho. Fui caindo mesmo por qualidade, e aí... Um dia ali no treino, fui parar no gol, aí o treinador chegou no outro treino já com uma joelheira, uma cotoveleira pra mim, uma calça de goleiro. Aí eu falei, não, quero jogar na linha. Não, fica aqui. Por quê? Vou bem? Não, porque você não tem medo da bola, não machuca os outros na linha. Então já se mantém aí já, cara. Visionário, né? Preocupado com a parte física. O departamento médico não pode ficar muito cheio. Mais ou menos isso, cara. Aí você não tinha medo da bola mesmo? Cara... Que eu me lembre não, velho. Era muito doido, velho. Até hoje sou um pouquinho ainda. Mas pra ser goleiro tem que ser, ali. Não, mas aí é a frase que vem, né? Eu fui levantador no vôlei e escutava a mesma frase. Goleiro de handball, goleiro de futsal e levantador. Ou é louco... Ou... e tem o terceiro tipo também, né? Que é louco pra ser. Você era só louco? Graças a Deus. Vamos ver, vamos se descobrindo na vida. Não, mas porque tem que ter muita coragem, porque você pegou a época da bola pesada, não? Peguei bem pouco. Mas molequinho, né? Molequinho. Porque a bola não era tão pesada pros molequinhos. Né? Mas de vez em quando a gente joga uns torneios aí que a bola é terrível, cara. Tem tanta bola boa hoje em dia, mas às vezes os caras colocam umas bolas que eu falo, não é possível. E tem uns caras que chutam forte demais, né? Tem, velho. Bastante. Muito. Mas assim, na hora do jogo ali, pra ser bem sincero, você tá focado, você tá numa adrenalina, você tá quente, então, tipo, você não sente, velho. Não sente. É mais os treinos, cara. Eu joguei no Sul, em Erechim, 2 anos. Era difícil. Tipo, quando chegava o inverno pesado mesmo, eu colocava luva pra treinar. E lá é rígido, né, velho? Lá o supervisor era rígido pra caramba. Um frio. E ele não gostava que treinava de touca, achava que era frescura e tal. Aí teve um dia que eu fui pra treinar de touca. Aí os caras, você vai ouvir letrinha do Elton, Aí eu pus a touca e tal. E ele veio me encher o saco. Essa touca aí, Gaio, que não sei o que lá e tal. Falei, tô com frio. Ele, frio o quê, né? Ele era da polícia, né? Rígido, né? Aí começou a falar comigo, ela falou, faz o seguinte, então, compra uma peruca, me dá uma peruca, aí eu uso a peruca e não sinto frio. Ele, não, beleza, aí liberou. Aí os caras, você foi o único cara que ele deixou treinar de touca aqui em Erechim. Pô, mas também, né, cara, deve fazer quase 0 grau no inverno, tomando bolada, e às vezes fica meio paradão, né? Tipo, no treino talvez não, mas no jogo, né? Pode jogar de touca, aliás? Numa partida, acho que não. Eu nunca vi ninguém jogando de touca, não, né? O Romário jogava de bandana antigamente, lembra? Numa época os carioca jogou de bandana, mas nunca vi ninguém jogar de touca, não. Você chegou a tentar fazer gol de outro esporte, no handball, por exemplo? Escola. Na escola? Na escola eu jogava no gol, né? E só que eu jogava no gol e tacava toda hora. Os caras ficavam putos comigo, né? Porque a quadra é menor de escola e eu jogava futsal, então treinava lançamento. Então eu vi o goleiro um pouquinho adiantado, eu já jogava. Acho que teve um jogo lá no Interclasses e tal. Acho que fiz uns 3 gols, velho. Que massa! De goleiro. Mas no futsal você já fez gol, chutando? Já. Bem pouco. Mas os poucos que eu fiz assim, a grande maioria foram decisivos, olha. A galera fala, Careca, eu não tenho a qualidade de trabalhar com o pé, eu não tenho... Nunca fui aquele goleiro habilidoso, que avança, habilidoso, Sempre me virava um pouquinho ali, fazia uns lançamentos longos, né? Bola entrava em mim
fazia uns passos e tal. Só que quando eu fiz gol, sempre foi gol decisivo, Ale. Sempre foi gol decisivo. Finalzinho, gol da vitória. Eu fiz um numa semifinal de Supercopa. Na semifinal da Liga Nacional, eu não fiz o gol, mas eu dei um lançamento que o goleiro espalmou. O Gé fez o gol. O gol que... Isso no Corinthians. Isso, um pelo Corinthians, um pelo Atlântico. E teve um gol que a gente pegou o Higuita. E o Higuita foi 5 vezes, acho que o melhor goleiro do mundo. E ele é um monstro embaixo das traves. E a principal característica dele é trabalhar com os pés. Foi bicampeão da UEFA, fazendo gols decisivos. Ele é um monstro, um cavalo chutando. Ele mudou, assim, o goleiro de futsal, né? Com o seu jogo ofensivo e tudo mais, com suas ações ofensivas. E a gente ficou treinando pra enfrentar o Kairat, por causa do Higuita. A gente ficou treinando. Como que vai marcar não sei o que lá, né? Enquanto eu tava na França. E o treinador espanhol, né? Se Higuita subir aqui, marcamos assim, né? Treinando. Aliás, ótima imitação. Mais ou menos assim. E aí, marcaram Higuita? Já até me perdi já. Além da imitação, como é que fala? Enfim. Conseguiram marcar ele. Aí marcamos o Higuita, a gente tava perdendo de 3-2. Final do jogo. Cara, o francês pegou a bola assim, tocou pra mim. Fui levando, ninguém veio em mim. E o menino que tava na primeira linha de marcação do Kairat é o Edson. E o Edson, eu joguei com ele no Corinthians. E ele tá no Kairat. E eu levei a bola pra perto dele e ele falou, careca não vai chuta. Careca vai dar um bicão lá em cima e já era. Aí eu levei a bola pra perto dele. E aí ele não teve a paciência ali, ele veio me tirar. Quando ele veio me tirar, eu levei pro lado dele uma sapatada no segundo pau. Aí o Higuita olhou assim, o francês só chegou, empurrou pra dentro. Nossa, acho que eu fiz umas 100 comemorações em uma. E aí foi o gol que classificou a gente pra semifinal da Champions League. E tirou o Kairat. E na semifinal? A semifinal foi taca. Não deu, Para por aqui. Mas o Higuita é colombiano também? Não, ele é brasileiro. Ah, é brasileiro. Carioca. Sangue bom demais, velho. Pensa num cara sangue bom. Bom de papo, bom de resenha, craque. Sangue bom demais. Ele ganhou o apelido porque ele saía muito do gol igual o outro. Higuita. Acho que ele tinha um Cabelão? cabelo também. Sabe que na Copa do Catar, agora na última, tinha um estádio bem bonitão lá que era em formato de tenda, né? Você olhava de longe, parecia uma tenda no deserto. E a parte coberta do ginásio parecia tenda, assim, tudo vermelhinho, parecia de pano. Era de pano, assim. Cara, muito bonito, muito bonito. E pra você ir pro estádio, você entrava na parte de raio-x, aí você pegava um carrinho de golfe e subia lá. No começo a gente podia pegar, depois a gente não podia pegar. Mas quando a gente foi pegar, do outro lado da rua, tava o Valderrama. Mentira. Pô, cara, tem um vídeo... Eu vou tentar mandar esse vídeo aí pra galera colocar na edição. Eu tô aqui, o João acha o Valderrama e não fala nada pra mim. Brincadeira, tá calma. Valderrama, 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 Valderrama. Abraçando o Valderrama. É Valderrama! Cê é louco, Valderrama. Tá maluco. Valderrama. Do mesmo jeito. Mesmo naipe. Der a 5 pra ele, sai jogando. No caso, ele jogava com a 10 na Colômbia. Tem uns caras assim, né, que marcaram época. E hoje em dia a gente não... É difícil ver um jogador que marca a época tanto assim, né, que nem o Valderrama. Pô, Higuita mesmo. O né? Higuita, é que essa goleiro... seleção da Colômbia é histórica, né? Foi a que fez que o cara fez o gol contra lá, não foi? Na Copa Escobar, Pablo Escobar. Acabou sendo assassinado. Mas tem vários jogadores assim marcantes, cara. Dessa época aí, que hoje em dia é difícil de ver também, né, cara? E assim, você falou do Higuita, que foi um dos melhores goleiros do mundo, mas tem o cara no gol do futsal? Hoje é o Guita. Ah, brasileiro também. Brasileiro também. O Guita. O Guita hoje... O Guita tem uma baita história, né? Tem a história do Guita. Da família. Né? Eu tava com ele no Corinthians na época... Foi 2016 isso. Foi campeão da Liga esse ano. Foi o ano que a gente ganhou a Liga. A gente tava na semifinal da Liga, né? E, tipo, foi pesado, assim. Eu ficava no quarto com discussão, né? Com o Guita. Então, tipo... Foi pesado. Ele perdeu o filho, foi isso? Foi isso. É uma dor que não dá pra medir, né? Eu não... E foi incrível, porque ele jogou a final e ele foi voltou, importante, né? Ele voltou, a gente jogou a semifinal e ele volta pra final. E ajuda a gente ali também. E eu lembro que eu jogo a semifinal, né? E... Cara,
Esse foi um dos melhores jogos, assim, que eu fiz, mas é o jogo que eu nunca quis ter jogado, sabe, Ale? Sim. Eu nunca quis ter jogado esse jogo, assim, né? Mas na minha cabeça, naquele momento, eu pensava, eu pensava assim, tem um amigo, tem um companheiro que tá sofrendo uma dor que eu não, imensurável, que não tem como eu saber como é que é. Eu preciso tentar dar o mínimo possível de alegria pra ele nesse domingo. E foi isso que fez, assim, eu me manter de pé e entrar pra conseguir jogar aquele dia, assim, sabe? Tipo, eu faço uma partida boa, você olha pra trás, assim, hoje, né, tipo, um monte de gente comenta daquele jogo, né, que era um jogo importante pro Corinthians. O Corinthians acho que fazia uns 5 semifinais que não passava, perdia no último segundo, que era eliminado. E aí eu entro, né, com essa bucha toda, né, fora toda essa carga emocional, né, vindo e tal. E aí a gente faz um resultado bom lá em Venâncio Aires, que traz pro Parque São Jorge. No Parque São Jorge a gente faz prevalecer nosso fator dentro de casa e passa pra final. A gente é campeão, né? Mas o Guita ali, ele mostrou, ele provou ter um poder mental... De concentração absurdo, né? Cara... E não desviar, absurdo, né? Porque ele tinha todas as desculpas do mundo pra não conseguir não voltar executar. mais. O Guita tem que trazer ele aqui um dia aqui pra Sim. gente. Ele tá onde agora? Hoje ele tá na Rússia. Tá um pouco longe Tá pra um gente. pouco longe. Tá um pouco longe. Mas a gente Vamos organizar as férias. Nas férias, daqui a pouco ele tá aí. Você falou, no Parque São Jorge a gente fazia prevalecer. O Corinthians, eu acho que é o único time de camisa hoje na liga, né? De camisa de clube de futebol. Sim, hoje o Corinthians é o único time de camisa na Liga Nacional. Agora estão fazendo o Campeonato Brasileiro, né? Que agora tá Estão brigando. Tá, normal. Tá uma briga lá entre Liga Nacional, CBFS, CBF. Aí os caras criaram agora o Campeonato Brasileiro da CBFS. E agora tem Cruzeiro, América Mineiro, Fortaleza, acho que tá Ceará. Enfim, tem outros times de camisa. Formando, praticamente. Se formando. Mas assim, na Liga Nacional, que só tem o Corinthians, né? Que é o principal campeonato no Brasil hoje. Você sente assim que todo mundo quer ganhar do Corinthians por causa disso? Sim. Quando eu estava lá, sim. Quando eu tava no Corinthians, sim. Porque todo mundo quer jogar lá, cara. Então, tipo, e é muito louco você jogar em time grande, porque você vai ter a oportunidade de jogar contra os caras pra mostrar, pra tá no lugar daquele cara ali. Então, tipo assim, você não tem um jogo mole. Todo jogo você vai pegar os caras se preparando e jogando 100% do futsal deles, velho. Então, você não tem espaço pra dar brecha, né? E ser goleiro ainda numa equipe grande é pior ainda, porque você fica com a bola e trabalha a bola. O goleiro dos caras sempre é o melhor jogador. Aí daqui a pouco vem o contra-ataque. 2 contra 1, 2-0, sabe? E é só as bolas impossíveis. Você faz 5 defesas, mas são 5 defesas, assim, absurdas que você tem que fazer. E ser goleiro de time grande é complicado, velho. Dizem internamente no clube... dizem que o futsal caiu nas graças do torcedor e do associado, assim, que dificilmente vai sair, né? Tanto que nem o futebol feminino, né? Tipo, são coisas que não pode mexer ali dentro e tem que fazer time bom, porque a torcida não aceita mais ter um time que não seja competitivo. A torcida no futsal, você acha que ela é muito parecida com o do futebol de campo, que canta o tempo inteiro, apoia o tempo inteiro e não critica? Ou ela é diferente? Total. Tanto é que a gente sofreu muito no ano da pandemia. Sem torcida. No ano da pandemia, o Corinthians sofreu muito. Foi ali capengando. A gente foi vice-campeão da Liga. A gente perdeu pro Sorocaba, a final. Mas a gente foi capengando na primeira fase. Aí depois a gente se reencontrou. E aí conseguimos os caminhos da vitória. Fomos campeões da Supercopa. Chegamos na final da Liga. Mas o começo ali sem torcida foi difícil, cara. Foi difícil. E é difícil explicar o Corinthians. Corinthians só entende o que é Corinthians, quem é corintiano, quem jogou no Corinthians. Qualquer palavra que eu possa dizer aqui, é muito difícil eu exemplificar o sentimento, né? Do que é você vestir a camisa do Corinthians, do que você olhar na torcida e ver aqueles caras cantando e pulando e não sei o quê. Lembro que na época da final da Liga, em 2016, a gente chegava pra treinar. Começaram as filas pra trocar ingresso, era tipo 8 horas da manhã, os caras já estavam lá na marginal lá, velho, pra fazer fila pra trocar ingresso e tal, pra assistir o jogo. Então,
sabe? Como que você não vai correr pra uns caras desse, velho? Como que você vai dar migué? Como que você não vai dar 100%, né? Então, tipo, o corintiano, ele é absurdo, velho. Não sei, qualquer palavra que eu diga aqui agora, vão faltar palavras pra Louco é pouco. dizer. Louco é pouco. Louco, maloqueiro e sofredor. Quantos anos você ficou lá? Corinthians foram 5 temporadas. 5. E ganhou uma liga? Ganhei uma Liga Nacional, ganhei Paulista, Supercopa. Ah, mas você rodou, né? Você foi pro Azerbaijão, foi isso? Cazaquistão. França. Teve mais algum outro? 2 anos eu fiquei no Rio Grande do Sul. A minha história é muito louca, Ale, porque assim, eu jogo futsal minha vida inteira. O futsal é uma válvula de escape minha. O futsal foi o que me colocou dentro da sociedade por conta da alopecia, né? E eu jogo futsal minha vida inteira. Eu era aquelas crianças que fedia bola, sabe? Na escola vai falar alguma coisa, bola, não sei o que lá, bola. Só queria saber de futebol, velho. Só queria saber de futebol. E joguei futsal minha vida inteira e tal, né? No Sub-20, que é um ano antes de ir pro profissional, eu ganhei o troféu, fui o melhor atleta do estado de São Paulo. Tipo assim, né? Fui indo bem e todo mundo via, assim, uma carreira legal para o futsal. Só que 20 anos de idade é aquela idade que você acha que você é grande pra tudo, mas na real você não é grande pra nada, né? E aí eu fazia faculdade, comecei a me perder um pouco ali no processo de atleta, né? Parei de abrir mão das coisas que eu tinha que abrir mão pra poder chegar onde eu queria chegar. E eu jogo meu primeiro ano de adulto no Palmeiras, meu segundo ano de adulto eu tô no São José, e no meio do ano eu paro de jogar. Em junho, julho, assim, eu paro de jogar. Tipo assim, eu tava no São José, o goleiro era o Pezão, eu e um outro menino que chamava Veloso, a gente revezava jogos. E então era segundo, terceiro goleiro. Chegou o Thiago, consagrado, campeão do mundo, chega da Rússia e tal. Ele acerta no São José. Eu fiquei largado, não servia às vezes nem pra completar o treino, assim. Treinava 5, 10 minutinhos ali e já era, sabe? Fiquei largado lá. Eu virei, e eu tinha trancado a faculdade, faltava um ano pra me formar e tal. Eu falei, cara, não preciso passar por isso aqui e tal, né? E via meus amigos começando a trabalhar, sendo efetivado dos estágios, e você com 22 anos de idade, você quer, pô, ter sua roupa legal, ter seu carro legal, você quer construir suas coisas, quer poder sair com a menina, pagar uma janta pra ela. E no futsal, assim, tá muito difícil e eu não tava começando a mais ver perspectiva pra mim dentro daquele mundo e eu não conseguia enxergar pra fora. Porque eu vivia tanto ali, morava na casa do atleta, treinava, voltava, não conseguia ver. Falei, parei. E eu largo o futsal. Aí eu largo, isso aí é 2011, se eu não me engano. Aí eu fico até o final de 2011, 2012, 2013, e aí do março, abril de 2014 eu volto a jogar no Mogi. Tinha me formado, tava trabalhando e tal, né? Volto a jogar ali do Liga Paulista, no Mogi. Conciliava junto com o trabalho, né? Porque, tipo assim, por mais que eu parei, tinha um bichinho dentro de mim que falava, velho, dá pra dar mais caldo. E aí eu faço um ano muito bom no Mogi, 2014, e tipo, no final do ano, veio o convite do Corinthians pra mim, cara. Foi Deus. A gente pegou o Corinthians na segunda fase que é o que eu te falei. A gente pegou o Corinthians Jogar a vida contra os caras. A gente pegou o Corinthians na segunda fase da Liga Paulista. E aí não é mais passar porque é difícil que o Mogi vai tirar o Corinthians, mas ali é balcão de emprego. E aí eu falei, cara, é aqui agora, velho. Eu vou arriscar tudo. Fiz um primeiro jogo bom, aí depois a gente jogou no parque, um jogo que era pra Mogi, foi um jogo que passou foi pra TV. E aí a gente foi jogar lá em São Bernardo do Campo. Cara, fiz um jogo fantástico assim contra os caras. A gente perdeu de 2-1, mas pô, fui muito bem. E aí no final do ano os caras me ligam. E aí fazem o convite. Aí eu já aceito. Os caras, pô, mano, não quer conversar? Falei, quer conversar o quê? Onde é que eu assino? E aí minha história no Corinthians começa assim. Então, tipo assim, foi muito rápido, cara, né? Foi muito rápido. Então eu fico 15, 16, 17 Corinthians. Aí 17 eu vou a primeira vez pra Seleção Brasileira. Em 16 eu ganhei o Mundial Universitário. Aí 18, 19 eu vou pro Atlântico. Aí, pô, tem uma história até boa. Conta, a história é boa que a gente quer ouvir. Cara, Vou até me ajeitar aqui também.
Quer tomar uma água aqui. Eu vou tomar. Eu vou me perdendo, vou falando, vou me perdendo. Eu fui A gente te acha. A temporada de 2018 eu fui eleito o melhor goleiro Da Liga? da Liga Nacional, né? E fiquei entre os 10 melhores do mundo, tal. E eu queria sair do time que eu tava, mas as coisas que chegaram pra mim e o que o time ofereceu pra mim era melhor eu ficar lá. E criança, já tava acostumado com a escola, acostumado com a cidade. Quando você põe na balança ali, você fala, vamos ficar. E fiquei. Infeliz, mas fiquei. Que cidade era? Tava jogando no Atlântico, tava em Erechim. Fiquei. Aí... E assim, eles tinham investido bastante em 2018, a gente foi vice-campeão da Liga, e em 2019 eles não mantiveram o investimento, né? O time começou meio assim e tal. Aí, quando começa a abrir a janela de meio de ano pra ir pra fora, começam a surgir algumas sondagens pra mim sair. E até teve um time que eu já que tava fazendo os exames, ressonância, não sei o que, pra mandar pros caras. E aí, num jogo da Liga Nacional, eu tenho uma alça de balde. O que é? Alça de balde, é uma lesão no menisco. Nossa, eu nunca ouvi falar. É uma lesão no menisco. O menisco rasga, assim, no meio e tal. E aí, o cara que cuidava das minhas coisas na época, ele parece que ele demorou pra avisar pro clube lá e tal. E quando os caras descobriram da lesão, perderam a confiança. Enfim, pelo menos essa foi a resenha que chegou pra mim, né? E aí eu perdi ali a oportunidade de ir, fiz, né? Fui tratei, voltei, terminei o ano. E quando acabou o ano eu tô indo pra Portugal. Tô indo pra Portimão, pra Portimonense. Curto as férias, passo o Natal, passo Ano Novo, dia 1, 2, 3 ali, não lembro ao certo agora, de 2020. Eu tô indo pra Portugal. Pego o voo, desço em Lisboa. Quando eu chego em Lisboa, eu vou entrar, né, tô com a carta convite, tô com as coisas do clube ali e tudo mais, eu vou entrar, o cara não quer ver nada, não aceita nada e já me leva pra sala da polícia, lá da SEC, né, de portuguesa. Aí eu chego e falo todas as coisas que eu fui instruído a falar ali e tal, aí o cara pega, o policial pega meu celular, começa a ver meu celular e tal, não sei o que, e ele entra no site do clube. E o que aconteceu? O clube me anunciou minha contratação. Só que eu não tinha assinado contrato, não tinha feito exame médico, não tinha feito nada. Mas a partir do momento que o clube anuncia minha contratação, não tem como eu entrar como imigrante. Pelo menos foi o que chegou pra mim. Tá. Eu já tinha que sair com visto de trabalho, eu não poderia ter tirado o visto lá. E é o que a grande maioria dos clubes de futsal fazem. Tira o visto quando você chega lá, que é mais barato pra eles, é mais fácil, eles já possuem todas as... O esquema todo ali e tal. Aí eu faço um bate e volta em Lisboa. Só que nesse meio tempo, eu chego cedo lá de manhãzinha, e, tipo, velho, os caras me botaram dentro de uma... Me prenderam, velho. Uma sala? Botaram na sala, da sala eles me levaram pra um anexo dentro do aeroporto, e aí tava eu e um outro brasileiro que tava indo pro mesmo time, e aí lá no aeroporto, nesse anexo, velho, tirar cadarço, eu tava com um jaquetão, né, frio, o cara cortou o negócio aqui da jaqueta, tirou, entregar celular, entregar tudo, mano. E sem nada. Eu fiquei ali 2 horas, só que foram 2 horas, eu não sei saber se eu ia voltar daqui 1 mês, se eu ia voltar daqui... Quando? Se ia ter que dormir lá. Esse menino tava comigo, ele foi da Bahia pra lá. Então ele... Foi Bahia, Pernambuco, não lembro. Então ele dormiu lá, né? Nesse anexo aí. Nessa cadeia, vamos dizer assim. Eu, graças a Deus, eu fiquei ali 2 horas. Os caras me levaram de novo pro... Mas daí você não acertou? Aeroporto. Não, vim embora. Aí, e pra ir embora. Você chegar dentro a polícia te escoltando até dentro do avião, entregando sua mala, a galera tudo te olhando, velho. Pô, mó situação, tá louco. Aí eu voltei pro Brasil, não quis nem saber mais desses caras e tal. Daí eu fui dar o Betão, pivô da seleção e tal, ele acertou no time do Cazaquistão. Aí eu fui pro Cazaquistão. E lá não aconteceu nada, lá foi tudo tranquilo. Não, lá foi de boa. De boa? Lá foi Maneiro o país? Cara, eu curtia. Eu joguei pouco tempo lá, né? Porque veio a pandemia quando eu tava lá. Mas eu tava curtindo jogar a liga lá. Bem bacana. E tem assim. muito estrangeiro? Tinha bastante brasileiro. Tinha bastante brasileiro? Tinha bastante. E esse povo paga bem? Lá no Cazaquistão? É. Paga bem. Paga premiação também, né? Às vezes eles dão umas atrasadas. Esse que é o perigo. Aí, mas você jogou na França de quando a quando?
Na França... Isso foi depois do Cazaquistão. Isso, aí eu volto do Cazaquistão, acerto no Corinthians. Pega a pandemia ali, acerto... Joga o finalzinho de pandemia. Isso, aí eu jogo que foi esse ano que eu te falei. Sem torcida. Que a gente chegou na final da Liga, que nós somos os vice-campeões. Jogo no Corinthians 20, jogo no Corinthians 21, e aí no final de 21 do Corinthians, eu vou pra França. Pra Paris. Vou pra Paris. Aí brilhou. Aí tá louco. Aí dá-lhe, né? Aí dá-lhe. Ah, ça va bien, je parle Ça va français. bien, mas pra mim era só ça va, très bien, un tasse de vin, L'envers. pode chocolat, O pão, o chocolate. chocolat. E como é que foi a vida na França? Foi isso que a gente tá pensando? Glamour só? Não, isso é luta, é futsal, né? Não tem jeito. Mas assim, tem tradição na França de futsal? Não, nenhuma. Tanto é que a primeira Copa que a França vai é esse ano. A França nunca jogou uma Copa do Mundo, mas Esse ano, 24 tem Copa do Mundo. tem Copa do Mundo de futsal, eles conseguiram a vaga. Onde vai ser? Vai ser no Azerbaijão, Eita. Uzbequistão, alguma coisa esses lados aí. E, cara, vou te falar uma coisa. Eles são muito bons de bola. Os franceses? Muito bom de bola. É aqueles franceses com descendência africana, eles não driblam, eles passam por você. Tanto é que tem um menino... Eles passam por você, eles põem pra frente aqui e vai embora. Tipo, imagina Mbappé, Dembélé jogando futsal, assim, sabe? Só que, tipo assim, eles são umas tiriças, uns preguiçosos, velho. Pra treinar, sabe? Umas preguiça. Eles sabem que eles são bons, assim, mas não tem... eles não têm... Profissionalismo. Além do profissionalismo, comprometimento coletivo, comprometimento tático. Então, quando foi o treinador, ele era o treinador espanhol, Sérgio. Sérgio chegou a me tirar de treino, o cara era rígido e tal. Queria que marcar o Higuita, esse cara aí. Esse aí. Porque sim, porque não. Se Higuita vira assim, assim. Se Higuita vira assim. Sarcástico. Era essa palavra que eu tava tentando lembrar. Sabia que ia botar essa hora. Aí, assim, os brasileiros foram. Tava o Ricardinho, português. O segundo melhor de todos os tempos, é isso? Segundo melhor de todos os tempos, atrás do 12. Eu te amo, Rica, mas, né? É o 12, não tem como. É que não tem como também, né? A gente querer comparar o Falcão com os outros. É covardia com todos nós. É? Falcão é... Deusa. É extraterrestre, é outras ideias. E aí, tipo... Esse intercâmbio cultural é muito bom pro futsal. Tanto é que a seleção do Cazaquistão, ela é quarta colocada na Copa do Mundo. Tem um cara que nasceu lá, o resto tudo fora. No Cazaquistão, hoje já não. Hoje já tem bastante. Tem brasileiros naturalizados, mas já tem bastantes cazaques também que jogam. Porque como o futsal do Brasil é muito forte, né? E se produz muito atleta, se não é o primeiro esporte do país em termos de gente jogando, né? De praticantes do esporte, tá entre os 2, 3 primeiros com certeza. E se produz muito atleta de futsal. E futsal são 4, né? Então tem muita gente. E daí tem muita exportação de atleta, né? Muitos. Eu entrevistei o Pula aqui, que fez sucesso na Rússia, que jogou pela seleção da Rússia. Muito sucesso. O Pula não foi qualquer jogador, não. O Pula foi... Monstro, né? Pô, artilheiro de Copa do Mundo. E é muito doido, até por conta do momento assim que o futsal brasileiro tá, de investimento, tá, a gente tá perdendo muito jogador bom. A gente tá perdendo muito jogador bom. Não dá tempo da gente ter uma liga tão forte quanto a gente merecia ter. Porque você acha que a liga tá abaixo do que deveria ser? Do que era alguns anos atrás. Do que era. Por conta de poder financeiro das equipes, de manter jogadores aqui. Então o menino faz 1 ano bom, 2 anos bons, às vezes o menino não chega nem a jogar no profissional. Às vezes ele tá jogando num time lá do Gauchão e já vem um time de fora. E o Rio Grande do Sul é o grande celeiro de futsal? Na base? Cara, não, acho que São Paulo continua sendo o grande celeiro, mas o Rio Grande do Sul é muito tradição. Tá acontecendo uma cena lá no Rio Grande do Sul, não sei como é que esse ano vai se repetir, mas tá acontecendo uma cena lá de futsal mesmo, cara, que todos os jogos do interior, qualquer lugar que for, 1ª, 2ª, 3ª divisão, cheio, ginásio lotado, a gente até no teto assistindo o jogo, sabe? Então, tipo assim, aí o menino joga ali no Rio Grande do Sul... E hoje internet, YouTube, todo mundo assiste e tal. Vem um time, olha, eu quero esse rapaz aí, leva ele pra lá. Pará. Eu fui jogar um torneio no Pará, esse ano, um torneio de amador. O que tem de qualidade? E os caras não saem de lá.
Porque eles saem daquela cidade, eles vão jogar numa outra, vai jogar numa outra, vai jogar numa outra, e pra eles vale mais a pena ganhar jogando na várzea, no amador, do que vir pra alguns grandes centros, ter que começar ganhando pouco pra poder Fazer uma grana. fazer uma Mas grana. assim, hoje você tá com 34 anos e não tá jogando nenhuma equipe profissional. Hoje eu não jogo mais Mas você não se profissional. aposentou. Não, Você tá esperando um convite. não, também não. Ah, não? Tá esperando um Não, convite? eu falo que assim, goleiro é uma arte. Eu vou fazer essa arte até enquanto eu tiver pernas, velho. Vou continuar trabalhando e tudo mais. A minha situação é a seguinte: existem convites pra mim voltar a jogar. Só que eu passo por um momento hoje em casa que não tem como eu abrir mão do meu tempo, não tem como eu entregar tudo que a gente precisa entregar pro esporte. Porque quando você é um atleta, cara, você não manda na comida que você come, você não manda na hora que você acorda. É horário pra você tomar café, viagem, sabe? Você não tem... Você não consegue ser dono do seu tempo. E eu hoje não posso mais entregar isso. Tô passando por algumas coisas de saúde dentro da minha família. E por uma opção de estar perto da minha família, perto dos meus filhos, não tem como eu ser um atleta profissional. Então hoje eu jogo amador. Jogo amador. Chegam propostas e tal pra eu jogar e tudo mais. Mas hoje eu não pra mim não dá, né? Pra mim não dá. Mas isso te faz falta? Ah, faz falta, claro que faz. Eu me preparei pra isso durante a minha carreira, mas eu fiz um trabalho com profissionais pra poder entender o que essa ausência representa pra mim. Porque é o que eu te falei, o futsal pra mim ele é muito mais do que um trabalho. Futsal é minha vida, cara. Futsal é... Se hoje eu tô de pé, se hoje eu tô rindo, se hoje eu tô motivando crianças, inspirando crianças dentro de rede social, que a gente não motiva mais ninguém, né? A gente inspira. E eles se inspiram se eles verem verdade dentro de você. Por conta do futsal, cara. Por conta do futsal. O futsal pra mim é tudo. E aí, de repente, isso é tirado de você. Você tem que parar. Né? Então, não é fácil. Eu sinto falta do futsal sempre. Eu sou alucinado. Eu gostava de acordar cedo, gostava da rotina, gostava de me preparar pra treinar. Sabe? Gostava de colocar o meião, joelheira, esparadrapo nos dedos. Todo o processo, alongar, aquecer, começar a fazer o treino ali com o preparador de goleiro. Isso eu fiz minha vida inteira, velho. Curtia tudo. Curtia tudo. O barulho de tênis na quadra, pra mim, é a coisa mais sensacional que tem, velho. Quando o cara chuta, você... barulho da bola. Cara, eu amo. Ah, que legal. E te ajudou muito porque você teve, né, a alopecia apareceu com você com 2 anos, né? Isso. Foi uma forma de você interagir e ser não enxergado pela doença, né? Mas passar despercebido e ser visto como um bom atleta, talvez. Era uma válvula de escape ali. Válvula de escape. Era uma válvula de escape. Porque não tem como. Meu cabelo começou a cair com 2 anos, com 6 caiu tudo, né? Pra quem não sabe, a alopecia é uma doença autoimune e ela se manifesta com algum distúrbio psicológico. Emocional. No meu caso, meu pai e minha mãe contam a história que eu não lembro. Eu tinha 2 anos, minha mãe me pegou na creche, a gente tava indo embora, um cachorro me atacou. É o único fato que eles conseguem fazer essa correlação pra começar a ter caído Mas o cachorro os te pelos. mordeu? Então, me atacou ali, deu um susto, não sei. Essa é a história que meus pais contam, né? Meu filho até vem falar comigo, mas é um cachorro, pai. Fala que ele tinha 3 patas. Enfim, aí começou a cair meu cabelo ali e, cara, esteticamente, você é diferente das pessoas. Mas fisicamente você pode fazer o que você quiser. Mas você é diferente. Não tem jeito. Você vai chegar num lugar, a galera vai olhar. E a gente tá falando de 95, 96, que é totalmente diferente dos dias de hoje, né? Hoje tudo é mais aceito, hoje tudo, né? Então, o esporte, o futsal, era o lugar que eu entrava e eu me sentia, aqui eu sou igual a todo mundo. Aqui não importa se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto, se você tem olho azul, se você é cego de um olho, não importa nada aqui dentro, velho. Aqui dentro o que importa é que a bola tá lá no meio pra todo mundo e aqui vai vencer quem é melhor. Então era ali dentro que eu virava leão, virava, né,
Ali era meu prato de comida, ali era mais do que um prato de comida, ali era o lugar de eu chegar e falar, eu vou ser quem eu quiser. E aí eu comecei a me destacar dentro do esporte, e aí começaram a abrir portas, né? Porque, tipo, eu era aquele moleque de quebrada, que estudava num colégio de boy, vamos dizer assim, num colégio de moleque com dinheiro. Sou de Jandira, meus pais e meu pai e minha mãe fizeram de tudo pra mim, deram tudo pra mim do bom e do melhor em educação, até coisas que às vezes eles nem podiam oferecer, eles davam o jeito deles ali pra poder proporcionar o melhor pra mim. Então, tipo, na minha rua, eu era o boy da rua, e na escola eu era o moleque da quebrada ali, o moleque de Jandira. Sabe? Então, tipo, como é... E careca. Diferente de todo mundo. Como é que eu vou me enturmar com essa galera aqui? Como é que eu vou conseguir meu respeito com esse povo aqui, velho? Né? E aí... Era jogando. Na quadra. Aí a galera queria estar com o lado de mim, porque senão eu ia perder na educação física. Ia perder na rua. Aí eu fui começando a ganhar meu respeito ali e tal. E o futsal começou ali comigo, Mas você sentia preconceito das pessoas por ser careca? Tipo, assim, as pessoas... Eu era muito novo, Ale. Eu era muito novo. Não sei se preconceito é a palavra certa, mas... Bullying você deve ter sofrido muito bullying. Muito bullying. E te fazia mal? Assim, porque né, o bullying sempre fez mal. Né? As pessoas falam assim, naquele tempo lá podia falar o gordo, a girafa, não sei o que, o magrelo e tal. As pessoas continham aquilo, né? Elas sofriam com aquilo e não botavam pra fora, né? Porque a sociedade a reprimia. Hoje se coloca pra fora, porque é uma agressão, né? O único lugar que eu não usava boné era dentro da sala de aula, que não podia. Vivia de e boné. dentro da quadra. E às vezes em alguns lugares, num outro colégio, por exemplo, que podia, eu fazia educação física de boné. Sabe? Eu nunca curti muito falar da alopecia, porque eu nunca quis me colocar na situação de vítima. Não queria que me olhasse como o coitadinho. O coitadinho, até como o bullying que você falou, né? Já que a gente tá entrando nessa assunto, tá o doentinho ali, né? Hoje eu falo na moral, hoje eu tô aqui de boa, cara limpa, tranquilo. Mas lá atrás eu sei tanta coisa que eu sofri, eu sei tanta coisa que aconteceu. Tipo, tem uma parada que eu nunca falei em lugar nenhum, assim, né, Ale? Pô, eu lembro de uma vez que eu tava em casa e tal, né? Começando aquele negócio de menininha e tal, de paquera. De paquera e pá, não sei o que. Aí meu primo vem assim e tal, com uma menina que era da escola dele, era mais velha, né? E tal, não sei o que lá. A menina me olha e ela fala, eu não lembro as palavras certas, assim, mas tipo, de onde que surgiu essa coisa aí, né? Exu, não sei o que lá, uns negócios pesados assim, velho. Minha primeira relação com uma mulher foi assim, uma menina. Então, tipo, hoje é de boa pra mim. Mas imagina o tanto de que eu me podei. O tanto de coisas que eu deixei de fazer por achar que todo mundo era igual. Aquela menina, que todo mundo ia me tratar daquele jeito. Bloqueou, né? Bloqueei. Tá ligado? Então, tipo assim, a alopecia, ela entra mais ou menos nesse assunto, assim, comigo, sabe? E hoje eu recebo mensagens de mães, de filhos que têm alopecia, e eu me sinto na obrigação e no dever de, claro, que com a minha disponibilidade e tudo mais, estar perto dessas pessoas, né? Eu sei que tem um encontro da galera que tem alopecia, e eu falo com a menina que toma conta desse encontro, a Juliana, direto pra poder ir, só que, cara, ela fazia num horário que era no horário do treino do Corinthians, não dava pra ir, né, e tal. Só que eu faço muitas visitas, assim, por exemplo, tem um menino em Barueri que ele também é goleiro e, cara, conheci o pai, conheci a mãe, conheci esse menino, pelo menos eu tô fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Eu quero fazer mais, assim, pra alopecia, quero fazer mais, trocar mais ideia e tal, tá mais perto, né, porque eu sei o quanto foi importante, quando eu era novo, eu ver pessoas com alopecia que eram mais velhas, tendo uma vida normal. Trocando uma ideia comigo. Não, e tendo uma vida normal, né? O meu dia mudou. Isso, tendo uma vida normal. O meu dia mudou. A minha vida mudou, Ale. Minha vida mudou. Minha vida mudou de verdade, assim, ó. Eu tava num show do Chiclete com Banana.
bonezinho você e é tal, chicleteiro, chicleteiro, micareteiro e tal, no show de chiclete com banana ali, curtindo. Eu trombei um moleque, o Vitão, Vitor Senador, com alopecia. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, aí ele falou, pô, tira esse boné, mano. Eu juro por Deus, só o fato de eu ter trombado esse moleque e ver a naturalidade que ele tratava a alopecia, a minha vida mudou, cara. Mudou muito, velho, assim, sabe? Então, nem sei porque a gente entrou nela aí no rolê da Não, alopecia, mas é isso. a representatividade, né, cara? Que é muito importante, né? Você poder assistir um ator que tenha e tá, né, e tá fazendo sucesso, e, né, um jornalista, assim, um médico, aí você poder pegar o exemplo, né, e se espelhar nas pessoas que têm o mesmo problema que você, que seja da mesma cor, que seja da mesma minoria que você. Minoria. O Will Smith. Ele tem? Não, a mulher dele. tá. Você não viu no Oscar? Não lembro. Ela tem? Eu não sei. No Oscar o cara faz a piada com a mulher dele. Faz que a ele piada vai... sobre a alopecia? É, sobre a alopecia. Da mulher dele. Um cara tão esclarecido, um cara tão vivido, um cara tão... O cara faz a piada da esposa dele e ele... No dia que ele ganha o Oscar, né? Sim, cara. Não, e eu tenho que tomar cuidado aqui se eu falo assim, o Will Smith tem, eu tomei um susto, né? Porque o PVC veio aqui um dia e falou assim, um time que jogou 3 vezes, ganhou a Liga dos Campeões 3 vezes. Eu no SUS, eu falei, Barcelona, pô, os caras me cornetaram, falaram assim que eu era mal informado. Não, que no susto foi. E veio a geração do Guardiola e tal. Enfim, mas o Real Madrid realmente ganhou os 3 seguidos. Você estava na França, você falou do problema pessoal da sua família, não tem como eu não tocar nesse assunto, né? Porque você fez uma escolha, né? Você trocou um amor por outro, né? Você veio... A sua enteada descobriu um tumor e você deu uma pausa na sua carreira, né? Debaixo do gol, dentro da quadra, para cuidar da sua família. Como é que foi isso na sua cabeça? E como é que tá sendo na cabeça dela e como é que ela tá hoje? A família inteira, na real, né? Todos, sem exceção. Minha mulher, o pai dela... Esposa é Carol, né? A Carol. Carol aqui que manda aqui, né? Quem a gente manda? sabe o nome. Não, Carol manda. Só que é outra. Cara, não, assim, é daqui, né? Mas ela manda igual, deve ser mal de Carol, isso aí. Ou bom, né? Ou bom, né? Depende. Aí, todo mundo, os avós... É Carol a esposa, quem que é a... Laurinha. Laura é a filha mais velha, né? Enteada. Pedro, 02. Pedro. 02 e o 03, o Augusto. Tá. Aí, voltei, eu tava indo pro Japão. Jogar no Japão? Jogar no Japão, Caraca. Morar em Tóquio. Que Ia isso? sair de uma cultura de Paris pra uma cultura totalmente diferente, maneiro, totalmente hein? tirada, né? De Tóquio e tal. Volto pro Brasil. Você chegou aí pra Tóquio? Não, voltei de férias pro Brasil. Tava naquele processo que lá no Japão já é diferente. Tava no processo do visto e tal, aquela coisa toda. Não estava com a Carol na época, né? E não tinha o Augusto ainda. Aí a gente... Né, a gente já tinha se reaproximado antes lá já, a gente já tava falando já desde de um tempo, antes de descobrir as paradas da Laura, assim, a gente já tava conversando, a gente já tava reaproximando, assim, a nossa relação. E aí, quando a gente descobre em março, vem pro Brasil, fico aqui 15 dias, volto pra lá, treino 15 dias e vou pra semifinal da UEFA. Marcar o Iguita. Não, o Guita já tinha dado uma Graças a Deus. Já tinha. Pero que sim, pero que não. Agora era o Guita. Agora era o Guita. Aí, beleza. Aí volto pra lá, termino a temporada e venho pro Brasil. Aí nesses 15 dias, assim, onde meio que conversei com a Carol e tal, né? Não tinha o Japão ainda. Não tinha chegado nada ainda. E aí, quando eu volto pra lá, e nessa brecha de tempo que eu tô lá fora, chega a proposta e tal, começo a conversar com os caras. Vem pro Brasil de férias. E eu começo a ver a situação, começo a falar com a Carol e tudo mais. E mesmo antes, assim, de me acertar com ela, eu falo assim... Que homem eu vou ser, velho? Se eu deixar tudo isso aqui e continuar tocando minha vida? Que pai eu vou ser? O que eu vou cobrar do meu filho? Meu filho com 10 anos de idade, eu vou chegar e falar alguma parada pra ele. Vai falar, o que você tá falando, mano? Na hora que o pau tava cantando aqui, você... né? Tava jogando bola. Tava jogando bola, né? Tava atrás das suas coisas aí. Então, tipo, isso pesou muito na minha decisão de parar, né? E não foi só eu. Todo mundo que ao entorno da Laura, cada um tem sua parcela de abdicar,
sua parcela de entrega, sua parcela de contribuição dentro das tias, enfim, todos. E aí hoje a Laurinha tá bem, cara. Tá Hoje bem. a Laurinha tá bem, a Laurinha terminou todo o tratamento dela, quimioterapia, radioterapia, já tem 1 ano aí que tá quietinha lá, né? Essa semana vai fazer ressonância de novo, se Deus quiser vai continuar quietinha lá. E a gente Amém. tá tocando a vida. E ela perdeu o cabelo também? Perdeu, É. ficou carequinha. É. Carequinha. E como é que foi ter 2 carequinhas em casa? Foi. Claro. Eu acho que ela não mas sofreu. É isso que eu ia perguntar. Eu acho que ela não sofreu tanto, porque ela já tinha essa referência, né? Acho que ela olhou e, né? O tio também não tem, tá tudo certo. Que legal, que legal. Pô, que bom saber disso, assim. Tomara que ela continue nessa batalha, mas com certeza com vitória, né? Com cura definitiva aí. E não precisar passar por isso. Tomara mesmo. Porque, Sim. pô, criança, né, cara? Não, Criança não devia nem ficar doente, né? Não, assim, não. Nem gripe, febre, assim. Sim. É muito louco, Ale, porque depois que passa a gente só lembra das coisas boas. Cara, eu A falo gente isso só sempre pra lembra galera, das coisas boas. E assim, foi uma corrente tão positiva, tanta gente assim, sabe, emanando vibrações. Às vezes tem pessoas que, tipo, colocaram ela na oração que eu nem sei. Nem sei, às vezes tá distante, mas, né? Todo mundo, cara, todo mundo, assim, um pouquinho que fez por ela, eu tenho certeza que fez a diferença no final, sabe? Principalmente essas vibrações, assim, que a gente recebe, né? Enfim. E foi muito legal que no dia que a gente acabou o tratamento, depois da última químio, a gente pegou uma limusine. Aí pegamos uma limusine, colocamos, essa foi minha última quimioterapia e tal. E aí a gente saiu lá do hospital, lá do Morumbi. E a gente veio vindo pra casa aqui, quando chegou no pedágio da Castelo. E todo mundo que passava, né? Buzinava que e tal, demais. e não sei o que. E o carro inteiro, todo mundo chorando, né? E a gente colocou a musiquinha lá, hoje eu sou quem eu sou e a sua... E aí foi indo e tal. Aí quando chegou no pedágio da Castelo, o Gotino atravessou o carro assim, velho. E veio com o celular, gravando e tal, e trocamos uma ideia. Aí, né, ele fez ali o videozinho dele e tal. Parabéns, cadê a Laurinha e tal. Um cara também, um coração gigante. Aí a produção dele entrou em contato no dia. No outro dia, assim, ele falou e ficou jogando no programa dele, né? E como ela se sentia importante. Como ela se sentia importante, assim, com tudo isso, assim, sabe? E foi muito doido, mano. Foi muito doido. Mas a gente hoje tá o que eu te falei, velho. É um milagre por dia que a gente vive e a gente tá na nossa luta aí leve. Feliz da vida, assim, sabe? Deus tá atuando ali, com certeza. Com certeza. Que demais, cara. Que demais. Aplausos. Para de gravar, Rodrigo. Aplausos. Que demais. Parabéns pra Laurinha. Cara, vou tomar uma água, dar uma respirada aí, que vamos mudar de assunto, né? Quanto tempo a gente tem, Rafa? 47. Vamos encaminhando. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar um pouquinho mais do futsal. Vamos lá. Eu amo futsal por gostar do esporte. Né? Quando eu era moleque eu joguei, eu acho que todo mundo que começa a bater bola na escola joga futsal, porque menos gente, capacidade de jogar na escola, que é a quadra, não tem campo e tal. E eu tenho a seguinte teoria: se você for ruim de bola, você não consegue jogar futsal. E todo jogo de futsal é bom. Porque não tem grosso, não tem perna de pau, cara. Porque senão você não... Botar um ruim ali entre os 4, cara, o cara vai dar uma canelada e vai sair, não vai ter jeito de jogar. Porque o cara tem que correr demais e tal. É verdade, velho. A não ser que ele for o dono da bola, né? O dono do time tá pagando o bicho Mas pros mesmo caras. assim na escola, só Aí tem que se for no jogar. clube, ele mesmo me tira. A gente às vezes encontra uns pernas de pau aí que... Quem fala? Que eu vou te falar. Fala uns 3. O Pula, tô brincando. O Pula é meu irmão. Cara, a gente... Mas é real isso, mano. Você não tem como se esconder dentro de uma quadra de futsal. Porque toda hora você vai jogar futebol de campo. O zagueiro vai pegar quantas vezes... Apesar que hoje em dia o zagueiro tá pegando mais na bola do que o Arma o jogo, né? Tá armando o jogo, né? Daqui a pouco eu vou trazer
O meia é pra jogar O de meia é zagueiro. pra jogar de zagueiro. É. Enfim, Mas o futsal, a bola passa no pé de todo passa mundo no toda pé de hora. todo mundo toda hora, velho. Muito mais. Então não tem como você se esconder. E você tem que marcar, você tem que atacar. Você tá rodando por todas as posições, assim. É difícil ter um cara que vai ficar mais fixo assim atrás, né? O cara vai ter que fazer um trabalho sujo e tal, um jogo sujo. E esses são os melhores jogadores, Ale. Aquele que faz o jogo sujo, velho. O que seria o jogo sujo? Aquele cara que não tem vaidade. Aquele cara que não tem vaidade. Porque, tipo assim, tem aqueles caras que toca a bola, dá um gatinho e fica na dele ali. Dá um gatinho e fica na dele ali. Só quer jogar com a bola no pé. E o cara que faz o jogo sujo é aquele cara que ele vê os espaços. E ele anda, leva o marcador. Sabe? Aquele cara que flutua pela quadra pra facilitar, por exemplo, o trabalho do pivô. O Rodrigo. O Rodrigo é um cara finalizador nato. É um cara que finaliza muito bem. É um... né? Rodrigo é gigante, um baita de um jogador. Mas o Rodrigo, pra finalizar, ele tem que ter espaço pra finalizar, certo? Então, se a bola tá entrando no pivô, canhoto aqui, o vagabundo não andar pra frente, como que o Rodrigo vai ter um espaço pra finalizar? Como que ele vai se posicionar pra finalizar Vai bem? ficar espremido pra ele. Então esses caras pra mim são os melhores. É aquele que ninguém vê. É aquele que só o treinador olha, sabe? Tem um menino agora que foi pro Cairate, Ricardinho, que tava no Magnus de Sorocaba. Fantástico, fenômeno, assim, um Joga absurdo. sujo. Joga sujo. Mas é craque também com a bola no pé, né? Que top. É craque com a bola Sabe, no pé que também. eu fiz eu acho que o campeonato de 2021, eu fiz, e quando eu tava no Sport TV, eu fiz alguns jogos de futsal. E acompanhei muito Falcão em Jaraguá, porque eu trabalhava em Floripa e tal, então eu via muito lá, tal. Enfim. Mas nesse campeonato de 2021 me chamou a atenção uma coisa que eu, cara, não via. E é um esporte que eu admiro muito, assim. Como é muito rápido, não dá tempo do cara ficar reclamando com o outro. Não tem reclamação. O cara errou, ele sabe que errou. E já volta a marcar, assim, porque senão o cara vai tomar um gol. Sabe? E isso me chamou muita atenção. Não tem, assim, tem provocação, acho que os caras se discutem, porque tem muita falta, tem muito contato, beleza. Mas o time, assim, né, cobrança, assim, fulano, vem marcar. Cara, não vi. Eu fiz os jogos tops, assim, né, de semifinal, assim, os mata-matas, assim. Não dá tempo, velho. E você tá falando de uma equipe de semifinal, um jogo top. Não tem como, porque pro cara tá naquela equipe ali, velho, ele sabe que se ele não fizer, mano, o moleque tá no sub-20 vai atropelar ele, sabe? Então o cara vai estar sempre toda hora jogando seu alto nível. Onde você jogou com o Pula? No São Paulo. Jogou no São Paulo. Ele veio aqui e falou assim, pergunta pro Careca, fala assim pra ele assim, e o Fedor? Que é essa história, mano? Ele falou assim, ele falou só assim, pergunta pra ele assim, e o Fedor? Mas ele não contou. Não. Ele jogou pra mim. É. Da mãe. Puta merda, velho. Fala, vou falar. Eu sei o que é. Tinha um moleque lá que eu nem lembro o nome mais. Quem que é? Mano, o moleque era uma asa, velho. É, Fedor, literalmente. O moleque era uma asa, mano. Mas como o moleque fedia, mano. E com o Pula você vai do 0 a 100, assim... Em segundos. Em segundos, mano. Você tá chorando no ombro dele, daqui a pouco você tá no chão, que você não consegue... com crise de riso. E aí rolando peladão, né? O peladão do... O racha. O racha, né? Que a gente jogava no outro dia, tava rolando peladão. Só que, tipo assim, nosso grupo ele era bem legal. Que tava o Pulo, o Cime, o Índio, o Michel. Tinha uma galera ali que era muito legal o Grilo tá junto, assim. Só cara da resenha. Então, tipo, era muito descontraído. Aí o treinador vinha jogar, a gente, pô, zoava também. Era da hora de São Paulo ali. O Pula falava que era uma terapia. E tinha o Fedor. Tio Fedor. E a gente falava Fedor entre nós, né? Falava Fedor entre nós. E assim, já tinha saído uma piada do Rachão, aí o treinador falava que era, o Conrado falava que era lateral no campo e tal. Ele deu uns 3 cruzamentos lá. Não era lateral não, mano. Não é possível que você era lateral cruzando desse jeito, jogando a bola lá. Ele falava que ele era lateral. Jogando a bola lá em cima. Eu falei, tá de sacanagem. E assim, já tava no auge da risada. E aí lá do outro lado da bola, rolando no peladão. Aí o moleque vai e faz um desarme assim. Tava eu, Pula e esse menino no mesmo time. E o moleque faz um desarme assim, sinistro, tá ligado? Desarme de Carlos Alberto, de Thiago Silva. Aí o Pula lá do outro lado, boa. E a gente só entre nós, né? Aí o Pula, tipo assim, deu aquele silêncio na quadra, né? Do nada o Pula.
Boa, Fedor! Meu irmão. Eu contando assim não tem muita graça, tá ligado? Só que na hora, velho, olhei assim, não é possível, Fedor. Mano. Caímos no chão, aí o treinador, acabou, parou. Acabou o peladão, velho. E o menino? E o Fedor? Se ligou? Continuou sem tomar banho, velho. Acho que ele não achou que ele não entendeu, cara. Caraca, que bom. Mas o pulo é muito engraçado, mano. O pulo não dá. Você tá do lado Você do tava pulo. na apresentação. Eu fiz a apresentação do São Paulo desse ano. Você tava nesse time? Eu cheguei. Você chega depois? Foi quando eu voltei da França. E aí eu não queria tomar a decisão de parar, de continuar. tava naquele sem e no saber, São Paulo né? ele treinava 3 vezes por semana, era mais de boa. É que o time tava jogando só a Liga Paulista, né? Jogando... Isso, e se treinava menos e tal. Então, tipo, eu falei, pra não E tomar tem o nenhuma time decisão, ainda? fica lá. Tem. Tem. Time. Quase entrou nesse campeonato brasileiro da que CBF legal. esse ano, mas não entrou. Era um projeto de um dos atletas, né? Gabriel Do Lima. Gabriel. Isso. Que tava machucado e tal. Isso. E tem um super projeto, uma ideia super legal, assim. Sim. Tem que trazer o Gabriel um dia aqui. Traz o Gabriel, inteligentíssimo, velho. Porque a gente faz o gol a gol, é gol. Você jogava gol a gol quando era moleque? Porque jogar gol a gol com um goleiro e oficial deve ser terrível, né? Porque chuta forte, pega bem. Jogava Né? gol a gol, jogava rebatida, melee, 3x3, Rebatida é bola na trave, 2 gols, no travessão 5. É, Essa cada lugar tem sua regra também, né? É. Na minha rua já é 5 e 10. Pô, será 5 e bom. 10. Dois goleiros? 2 goleiros. Dois goleiros. Caramba. 2 goleiros. Rebateu 2 pontos. Vale 2 gols. E você jogava 3 dentro, 3 fora ou 5 dentro, 5 fora? Jogava 3 dentro, 3 fora. Melee. Melee, não sei qual é esse Melee. Melee é aquele de bola no alto. Mas é o 3 dentro, 3 fora pra mim. 3 dentro, Só que assim, com a bola no alto. com a bola no alto pra gente lá na rua era melee. Ah. O 3 dentro, 3 fora Era jogar 3 mesmo. passes, 3 passes, chutava pra fora, encaixava, trocava. Tinha um que eu jogava que era Vingança. Já jogou Vingança? Vingança não. Vingança, assim. Você começa no gol e daí tá com 4 moleque. É todo mundo contra todo mundo. Aí sim. quem, tipo assim, uma rodada de 5 gols, quem faz menos gol, vai pro gol. Sim. Aí Eu jogava esse, mas não tinha esse nome de vingança, não. Tinha nome? Não. Não lembro. E futebol de botão jogou muito. Futebol de botão, brinquei, cara. Brinquei. Eu tenho um tio, até falecido, tio Renato. Ele trouxe uma vez uns profissionais, velho. Sabe aquele da bolinha redondinha? De feltro. De feltro. Eu era molecão e tal. top. E aí eu queria jogar. E era dele, né? Eu queria jogar e não deixava. Ele era meu vizinho assim, a gente esperava ele sair pra trabalhar. Pegava escondido? Pegava, jogava, tocava. Que mal. Cara, queria agradecer muito sua presença aqui conosco, cara. Muitíssimo obrigado. E pra fechar, você meio que já falou assim, né? Mas eu sempre faço essa pergunta, tanto no gol a gol, como no ataque e defesa, que é de vôlei e tal. De você explicar, tentar transformar em palavras o sentimento que você tem com a bola, com o futsal. Pra gente fechar. Dependência. Cachaça. Droga. Sério. Sério, sou louco. Doido. Viciado. Quanto mais eu jogo, mais eu quero. E quanto mais eu tento me afastar, mais mal me faz. Sou louco por futebol, velho. Louco. Parei de jogar. Aí a gente tratou, a Laura ali melhorou e tal. Vamos pra Fernandópolis. Fiquei o ano passado inteiro em Fernandópolis. Voltei pra São Paulo agora, esse começo de ano. Vamos pra Fernandópolis, ficamos lá. Minha mulher tem parente lá e tal. Comecei a jogar futevôlei. Eu tava jogando futevôlei pra enfrentar o Tavinho, pra enfrentar o João ET. Ruim pra caramba, mas eu tava, sei lá, ficando doido, fissurado. Entrava pra brincar ali e tal. Falei, preciso de uma rotina de esporte e tal, né? Tá maluco, velho. Um pouco competitivo. Muito. Mas o que eu gosto é do treino. Lógico que eu amo ganhar, competitivo e tal. Mas eu amo... Você gosta do processo? Eu gosto do processo, velho. Adorava acordar cedo, fazer meu café, comer ovinho, fazer minha proteína ali, ir pro treino, me preparar, fazer mobilidade, alongar, começar o aquecimento, treinar e jogar depois, né? Joguei um torneio, adorava esse processo, adorava, o que eu gosto, é o que eu fiz a minha vida inteira. É difícil, velho, tá longe. Mas quem sabe você volta aí. Laurinha melhorando bem. Eu acho que agora, do jeito que tá as coisas aí andando, agora eu virei influenciador digital. Precisamos de vários aqui. Agora eu virei Careca, influenciador. muitíssimo obrigado, velho. Parabéns Tamo pela junto. história. Parabéns pra Laurinha aí. Uma grande Obrigado, vitória. velho. Que ela continue
E que Deus esteja perto de vocês aí na família e tal, agindo, atuando Amém. e fazendo mais milagres na vida de vocês. Amém. E você continue fazendo milagre na vida dos outros, né? Ajudando no esporte, ajudando na alopecia aí que pessoas precisam. Feito? Feito. Obrigado, Ale. Obrigado você, Obrigado, não te cara. agradecer pelo convite. A gente sabe o futsal, como a gente precisa de espaços como esse, né? Até vou usar toda a audiência e falar pra galera. Fecha Cê- ali. Olha aqui, você gosta de futsal? Gosto. Vestiário Live, Falcão já passou lá, Pula já passou, os maiores nomes da modalidade do futsal, todos já passaram lá. No YouTube, Vestiário Live, tá aí o 86 Luizão, Vander Carioca quando tem tempo também aparece. A gente troca uma ideia de futsal e a gente faz essa resenha aqui que eu tô fazendo com o Ale lá. Então entra lá no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente que a gente precisa crescer. Escutou o que ele falou? Então faz a mesma coisa aqui no Gogô. Se inscreve, dá o like, deixa seu comentário, porque a gente precisa crescer, a gente precisa da sua ajuda. Valeu, careca. É nóis, Abraço. tamo junto. Obrigado pra você que ficou até o final desse vídeo. Um beijão pra você. Siga aqui Tizan, se você quiser trazer o podcast, sua rede social, pra você ficar mais antenado nesse mundo digital. Feito? Até a próxima. Tchau.